Oi, meus amores, tudo beleza com vocês? Eu tava meio sumidinha aqui, né? Mas hoje eu vou fazer eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. A minha voz tá meio assim, meio ruim. Eu tô com a cara meio assim, uma cara de gente que não dormiu. Mas eu dormi, gente, é porque eu acho que eu tô gripada. Mas hoje eu vou trazer mais um videozinho aqui do canal pra vocês, espero que gostem. Pra quem tá me acompanhando lá no Instagram, as pessoas querem muito saber a minha história. E eu não sei, assim, eu não sei se é a minha história do meu passado ou se é a minha história de agora. Tem gente que quer saber como eu cheguei até aqui. Primeiramente foi Deus, depois foi muita luta, muita provação, mas Deus deu sustento. E hoje aqui estou, graças a Deus. Hoje estou vivendo bem melhor do que eu vivia antigamente. E é isso, hoje eu vou trazer isso no canal aqui pra vocês. Você é a menina dos olhos de Deus. Se alguém tá te fazendo mal, tá fazendo a seu pai. Se alguém tá ferindo você, tá ferindo seu pai. Então tá, né? Vamos lá descobrir um pouquinho da minha história? Você quer me conhecer? Então vamos lá. Eu me chamo Camila, eu tenho 20 anos, eu faço aniversário dia 28 de outubro, tá chegando, graças a Deus. Vou fazer 21 anos. Eu fico pensando naquela ideia de que eu já tô ficando velha. Eu já falo que eu tô velha. Eu prefiro falar que eu tô velha do que uma pessoa chegar, porque tem gente que chega e olha pra mim e fala assim, nossa, mas você é tão novinha. Mas não é, gente, eu já sou velha, já sou idosa. Então, não falo que eu sou nova. Eu tenho 20 anos, eu tenho 2 filhos. Um se chama Miguel Heitor e outra Pérola Maitê. Os meus filhos são as razões do meu viver, são a herança mais linda que Deus deixou aqui pra mim, que Deus me deu. Eu falo que tudo é Deus que trabalha na vida da gente, realmente é. Quem entende isso sabe como que funciona. Eu tô noiva, eu vou casar em outubro, em nome de Jesus, com o cara mais perfeito do mundo. Eu falo perfeito, gente, quer dizer que ele é 100% perfeito, mas é uma pessoa assim que eu jamais imaginaria que eu ia conhecer, sabe? Que Deus ia me entregar, porque as minhas orações sempre foi ai, gente, essas galinhas, não é nem minha, mas vocês ignoram essas galinhas cantando aí, esses cachorros latindo. Como eu tô falando, eu orava muito pra Deus, que Deus abençoasse e me apresentasse uma pessoa que me amasse, que me valorizasse, que me desse atenção, que me desse carinho e, assim, que gostasse de mim de verdade mesmo. E às vezes a gente é tão ingrato, porque às vezes Deus dá pra gente algo melhor do que a gente pediu, e às vezes a gente não sabe agradecer, sabe? Às vezes a gente, que nem, eu não vou mentir, às vezes a gente é uma esposa ou uma noiva meio ignorante, e eu, às vezes, assim, eu fui criada assim, gente, num ambiente onde a pessoa ignorante, sabe? Pode-se dizer que a maioria da minha família é ignorante, tanto por parte de pai, tanto como parte de mãe. E a criação da gente faz a gente muito crescer assim. E eu, pelo fato de eu ter sofrido muito em outros relacionamentos, eu acabei ficando muito fria. Mas com o tempo a gente tá aprendendo. Eu mais meu marido, nós tá passando uma fase assim de aprendizado. Que eu creio que isso é fase, um dia tudo vai passar, lá na frente a gente vai sentar, vai falar, nossa, você lembra como que as coisas eram? Hoje, graças a Deus, a gente soube lidar com as dificuldades, e é isso. Eu amo meu marido, ele fez coisas por mim que ninguém nunca fez, e eu vou falar pra vocês, ele não é aquele cara velho, não, que tem muita gente que julga, né, que fala, você tem que arrumar um cara mais velho que vai te ajudar, que tem mais cabeça, que tem mais juízo. Gente, é conversa fiada. Porque o meu marido, eu conheci ele tinha 16 anos. Ele fez coisa por mim que rapazes aí não são todos, mas que rapazes de 23, 30 anos não faz. Então, assim, ele é bem maduro
E eu agradeço muito a Deus por Ele ter me apresentado ele. E agora, dia 27 de outubro, a gente vai casar. Ele disse que vai fazer um vídeo aqui no canal comigo, né? Eu espero que sim, nós contar nossa história e contar o que vai acontecer. A gente quer casar pra gente entrar em comunhão na igreja, porque a gente quer ser cristão, a gente já é, mas a gente tem que mudar muita coisa ainda. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então, gente, sem mais delongas, porque senão eu vou falar demais dele aqui. Amor, eu te amo. Beijão, eu sei que você vai assistir esse vídeo. E é isso. Gente, eu não sei se vocês queriam saber do meu passado ou do que eu tô vivendo agora. Então eu vou contar um pouquinho da minha história do passado. Eu vou tentar resumir, porque aconteceu tanta coisa, que misericórdia. Gente, eu nasci em Palmeirópolis, Tocantins. Eu sempre tive uma vida assim simples. Sempre achei bom. Nunca gostei daquela coisa de riqueza, de tudo chique, não. Eu morava com a minha mãe. Ô, mãe, eu vou ter que falar, mãe, a senhora vai assistir esse vídeo. A minha mãe, naquela época, ela era bem abençoada, porque ela bebia muito. Mas eu falo assim, que mesmo ela bebendo muito, o conselho tutelar não podia ter tirado eu da minha mãe. Naquela época, não aquela época, hoje também, eu amava muito minha mãe, eu era muito apegada nela. Então, acho que pelo fato da minha mãe beber direto, minha mãe bebia e às vezes acabava tendo brigas. Eu vi, gente, minha mãe apanhar várias vezes, assim, sabe? Ter vários abusos e isso criou um trauma, assim, na minha cabeça, sabe? Hoje em dia, às vezes, quando eu vejo uma briga, chega a doer, assim, um coração. Então, eu acho que pelo fato de ter acontecido aquilo, sabe, de minha mãe beber muito e de ocorrer muitas brigas, o conselho tutelar acabou pegando eu e achou melhor entregar eu pro meu pai. Mas, assim, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Gente, quando eu conto sobre isso, tem muita gente que me julga, principalmente a família por parte de pai. Porque o que eu vou contar pra vocês agora é uma coisa que me machucava muito antigamente. Hoje não machuca mais, porque eu, graças a Deus, eu soube lidar com a situação. E até hoje tem gente que não acredita que... Eu vou contar a história pra vocês. O conselho tutelar me entregaram pro meu pai. Eu fui morar com meu pai. Foi a pior experiência da minha vida, porque morava eu e meu pai. Eu acho assim que... Não é todos os pais, mas eu acho que os conselhos tutelar não deviam deixar uma moça, uma menina, morar com o pai. Não. E eu fui morar com meu pai. Gente, eu não podia respirar. Era a pior coisa, assim. Eu tinha tanto medo do meu pai que só dele olhar pra mim, a minha barriga gelava, sabe? Gelava muito. E... eu fui vivendo com ele, eu era bem rebelde, assim, na escola naquela época. Mas não era aquela rebeldia, sabe? E eu apanhava direto, muito. Meu pai já me bateu pra tirar sangue em mim. Isso eu falo claramente. E é a primeira vez que eu tô me abrindo pra falar isso. E eu não tô nem aí, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que eu não tô mentindo. E eu apanhava muito. Eu lembro que uma vez eu apanhei, eu fui pra escola e na escola tinha duas amigas minhas que eu conversava muito com elas. E uma dessas amigas eu mostrei meus machucados. Eu custava sentar na cadeira. E teve uma vez que eu levei uma taca tão dolorida do meu pai que meu pai mandou eu tirar minha roupa todinha. Deitou eu na cama, botou o travesseiro ainda, botou eu pra deitar aí, ó, vara de tamarindo em cima. Vara de tamarindo. Gente, pra vocês verem como é que é, eu lembro disso tudo e se for falar pra ele, ele não lembra. E depois que eu apanhei, ficou uns vergãozão, ficou uma marca tipo assim, sabe, no meu corpo. Meu pai foi ver o meu corpo porque meu pai via o meu corpo todinho. E falou que foi menino que mordeu. Gente, aquela época, assim, a gente tinha aqueles namorinhos, coisa de adolescente, que eu creio que eles também passaram por isso. Mas não era aquela coisa de hoje em dia, ter pegação e tudo mais. Era selinho, na escola era até selinho, aquele selinho. Acho que muitas meninas vão entender.
Aí ficou uma marca, meu pai falava que era mordida, que alguém tinha me mordido. Eu não lembro se eu levei uma taca por causa dessa mordida, mas com certeza eu devo ter levado. Mas eu levei uma taca tão grande do meu pai, que eu falo que eu acho que ele quebrou 3 varas em mim. Gente, o dia que ele me bateu, eu tenho muito trauma, eu lembro muito dessa taca. Teve muitas mais outras, mas essa foi a mais dolorida, que ele me bateu, eu cheguei a cair no chão mole. Ou eu era tão criança, gente, que eu pedi a Deus, assim, pra aquela taca acabar, sabe? Mas isso não foi o suficiente pro meu pai. O meu pai falava assim que eu não tinha problema de vista. O meu pai chegou uma vez que ele botou um quadro. A escola onde eu estudava, eles lembram. Eu não sei se eles chegam a falar que realmente é verdade. Eles fizeram uma vaquinha para conseguir um óculos para mim, porque o meu pai não comprava para mim, porque ele falava que eu não tinha problema de vista, gente. Não tinha, que era só a minha vontade de usar óculos. E não era, realmente eu tenho problema de vista e é grave. E eles fizeram a vaquinha, conseguiram um óculos pra mim. O óculos mais simplesinho. Eu fiquei a menina mais feliz do mundo. O dia que eu peguei esse óculos, eu olhava pras paredes, eu lia tudo. Tudo eu lia. Eu tava tão feliz, sabe? Quando eu cheguei em casa, mostrei pro meu pai fez um teste comigo. Ele pegou um quadro, colocou lá na frente. Ele não lembra disso. Eu cheguei a comentar depois que eu voltei de onde eu morava. Eu conversei com ele. Tem muita gente que fala que se fosse eu, nunca nem tinha olhado na cara dele, nunca mais. Mas eu não guardo mágoa de ninguém. Que Deus perdoe. E ele botou um quadro na minha frente. Ele tirava o meu óculos e falava pra mim ler. Cada errada era uma varada. E às vezes eu acertava, gente. Eu tava com tanto medo, eu chutava. Eu acertava, eu falava misericórdia. Nessa época eu falava misericórdia não, que eu não era crente ainda, não. Mas eu acertava sem querer. E eu errava. Cada errada era, ó. E quando eu colocava o óculos, eu falava todas as letras, eu chega a rir. E ele achava isso errado, não era certo. Eu fiquei, gente, 1 ano sem assistir televisão, porque o meu pai falava 1 ano, ou foi 2 anos, não sei. Porque meu pai falava assim, que eu não tinha problema de vista, que eu só queria usar um óculos. Eu vou mostrar pra vocês que não é. Olha aqui pra vocês verem. O meu óculos, ele é grossão. Eu tenho uma alta miopia. Esse óculos aqui, ele é caro, gente, caro. E pelo fato de eu ter demorado a fazer um exame de vista, por isso que agravou tanto hoje. Então, isso foi outro trauma. Foi aquela taca que eu acabei de falar com vocês. Foi esse negócio do óculos, que hoje todo mundo pode ver na minha cara que não é mentira, né? E outra coisa que aconteceu, que é, assim, eu fico meio sem jeito de falar, porque muita gente julga de eu ter sofrido abuso. E meu pai jura de pé junto que não é, que é mentira minha. Eu ouvi de tia minha que eu me joguei no meu pai, que meu pai pagou uma coisa que ele não deveria ter pagado. Então, gente, isso com uma pessoa só é muito difícil de lidar, sabe? Eu tinha, acho que eu tava com 9, eu ia fazer 10 anos. E como que aconteceu? Meu pai saiu pra beber, gente. E quando ele chegou em casa, eu lembro, eu acho que eu tinha um namorinho, alguém tinha comentado com ele que eu tava namorando e que eu tinha ficado com algum menino. Eu não vou citar nomes pra não dar mais polêmica, que eu fico com medo até desse vídeo da polêmica. Mas uma pessoa comentou com ele que eu tinha ficado com esse rapaz. E nada a ver, não tinha ficado. Eu gostava muito desse rapazinho, mas não tinha ficado. E o meu pai colocava eu pra dormir com ele. E essa casa onde ele colocou eu pra dormir com ele era na casa do meu tio Milton. E nesse dia ele colocou eu pra dormir em cima dele. Foi perguntar, como é que você fez, que não sei o quê e tal. E eu com muito medo. Gente, eu lembro até o vestido que eu tava. Eu tava com um vestidinho roxinho. Vou mostrar pra vocês. Aqueles vestidinhos de antigamente, sabe? Eles eram daqueles que a gente puxava assim e ficava assim apertadinho. O meu era roxinho. E aqui na manguinha também a gente puxava, ela crescia, né? E
ele pegou e começou a perguntar. E nessa que ele começou a perguntar, ele colocou eu em cima dele. Eu não vou demorar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E nessa que ele colocou eu em cima dele, ele começou a fazer um negócio, sabe? Tipo assim, ele tentou pela frente, não conseguiu e foi por trás. Gente, eu vou falar mesmo. Ele colocou por trás, sabe como que foi? Eu acho que ninguém da minha família, nem tanto por... A minha mãe sabe. Mãe, a senhora sabe, né? A senhora com certeza vai assistir esse vídeo. Eu contei pra minha mãe. Quando eu voltei, acho que a minha mãe nem tinha acreditado tanto, mas quando eu voltei, eu sentei e conversei com a minha mãe. Quando eu contei pra minha mãe lembra, a minha mãe até chorou. Porque ele colocou, ele deitado assim, ele colocou eu em cima, gente, por trás e mandou eu descer. Gente, eu tinha tanto medo dele que eu não consegui correr, que eu não consegui gritar. Então, ele mandava eu descer e eu descia. Me machucou tudo, eu não sei o que deu esse exame aí. O povo fala que não deu positivo, que é mentira minha, que meu pai nunca fez isso. Teve uma vizinha nossa, onde a gente morava, que falou que é mentira, que eu dormi na casa dela. Ó, pra vocês verem. Quando eu voltei, eu fiquei sabendo de tudo isso. Acho que é por isso que eu nunca gostei de morar em Palmeirópolis. Que eu sinto que o ar que as pessoas me olham é aquele ar de antigamente. Então, meu pai fez isso. Eu subia e levantava, gente. Acho que vão entender. E quando isso acabou, é porque ele dormiu. E ele lá na cama ficou. Eu fui pro banheiro. Eu chorei muito. Eu tinha saído sangue. E eu tava vendo, assim, sabe? Aquela vontade de correr, de sumir. Mas aí o que aconteceu? Isso era virada do ano, era pra ser uma virada do ano. Tava tendo uma festa na casa da vizinha do lado. Isso aconteceu antes da gente ir. Aí o que aconteceu? Ele me pediu perdão, ele tava bêbado. Me sentou no colo dele, me perguntou se eu realmente tinha problema de vista. Eu falei que não, porque eu tava com tanto medo dele. Eu falei que não. Aí ele falou, eu sabia que era mentira. Então, gente, eu tinha muito trauma do meu pai. Muito trauma, muito medo. E o que aconteceu? Nessa que ele pediu perdão, pensou que estava tudo bem, tudo ótimo, tudo tinha se resolvido. Ele pediu pra mim ir na casa de uma tia minha, que não precisa de eu citar nomes. Essa tia minha, eu não sei se ela percebeu. Ela ainda tinha um marido, que eu acho que ele morreu. E o dia que eu cheguei na casa dela, eu falei com ela pela janela. Falei, tia, meu pai pediu pra mim vir buscar uma cerveja aqui. E ela me mandou. Eu acho que ela percebeu que eu tava chorando, porque ela perguntou. Mas eu falei nada não. E eu peguei a cerveja e fui levar pro meu pai. Nessa que eu fui trazer a cerveja pro meu pai já tava na casa da vizinha. A vizinha tinha chamado a gente pra passar a virada do ano lá. Gente, então foi tipo assim, foi tipo uma estratégia, sabe? Eu não tive a oportunidade de falar. Teve uma audiência, eu esqueci do dia da audiência, porque no dia da audiência eu fui ganhar minha filha no hospital, que é a Pérola. Então, eu perdi, eu ia falar tudo, ia falar mesmo. E aí ele foi pra essa festa, a gente foi. Gente, ele chamou eu pra dançar com ele, eu dancei com ele na festa. Ninguém percebeu nada. Eu fiquei lá, meu pai nunca deixou eu dormir na casa de ninguém, gente. Essa noite eu dormi na casa dela. Meu pai nunca deixou, nunca. Meu pai não deixava eu sair nem na porta pra brincar com ninguém. E a gente ficou, e gente, eu não vou citar nome, mas eu contei pra uma pessoa. Nesse dia, a minha amiga fala que não foi, que eu não contei nesse dia pra ela. Mas eu lembro que essa amiga minha, eu sentei na porta, assim, mais ela, e eu falei pra ela que meu pai tinha ficado comigo. Eu falei em outras palavras, não vou falar como é que eu falei, que era criança. Eu não sei se eu falo, não sei se o YouTube autoriza falar, mas eu não vou falar como é que eu falei, mas eu contei pra ela. E, assim, foi uma coisa de uma criança conversando com outra criança e tudo.
depois que eu contei pra ela, a gente, não sei se a gente foi brincar ou alguma coisa, eu só sei que a gente acabou dormindo. A gente deitou na cama e dormiu. E nessa que a gente dormiu, eu fui acordar só lá no outro dia. Meu pai já tinha ido embora. A minha amiga, quando eu fui ver, ela não tava mais na cama. Eu acordei e fui pra minha casa, né? Então, eu acho que essa vizinha entendeu assim, que como eu passei a noite toda lá, meu pai não mexeu comigo. Só que ela não sabe que meu pai mexeu comigo antes dela chamar a gente pra ir pra lá. Então, não tive a oportunidade de falar. Então, foi assim. Aí, o que aconteceu? Eu tinha provas, não sei se eu tenho mais. Meu tio via que meu pai queria só dormir comigo. O meu tio comprou uma cama de solteiro novinha pra mim. Mesmo assim, meu pai saía e ia dormir comigo. E eu acho que ia acontecer de novo. Teve uma vez que meu pai chegou bêbado, que eu falei que eu queria morar com a minha mãe. Ele até meteu a porrada na porta. Ele me bateu de chinela. Ficou roxão, roxo. O povo fala hematomas, né? Ficou bem roxo. E eu peguei e falei que eu queria morar com a minha mãe. E ele ficou bravo, saiu pra beber. Quando ele voltou, ele queria mexer comigo de novo. Ele pegou assim na minha bermuda, puxou. Bora de novo. E ele nunca fez isso na cabeça dele, não. Não sei que cachaça é essa que não faz a pessoa lembrar o que a pessoa fez. Só que graças a Deus não aconteceu de novo, porque o meu tio, o irmão dele, chegou. Chegou de carro, ele foi e soltou. Eu lembro que meu tio até falou, eu te vi lá no boteco, estava com a cabeça baixa, o que foi que aconteceu? E assim, graças a Deus não aconteceu nada. E acho que o meu tio, onde eu morava, começou a desconfiar. E se eu não me engano, eu fui pra escola e mostrei esses hematomas pra alguém. Dizem que uma tia minha contou que meu pai tava me batendo. E aí, quando foi uns 2 dias depois, o conselho do tutelar foi parar lá em casa e viu os hematomas de chinela. Eu falei, meu pai me bateu de chinela. Meu pai tava por serviço, não sei, eu acho que era. O conselho do tutelar falou, pode juntar seus trem. Aquilo ali foi um alívio pra mim. Aquela época, gente, eu tinha medo de contar pro conselho do tutelar, porque eu pensava que o conselho do tutelar ia me entregar pra ele, ia ser pior. E o conselho do tutelar foi e me levou. Tanto que quando ele chegou já de cabeça baixa. Ele entrou, depois disso nunca mais eu vi ele. Não, vi ele mais tarde lá na delegacia. Eu lembro que o homem lá falou pra ele que era pra ter tantos e tantas de distância de mim, não era pra chegar perto. Eu lembro que teve uma mulher que me chamou no canto e perguntou se meu pai abusou de mim. E eu falei não. Eu acho que eu falei umas 2, 3 vezes não. E ela falou, pode contar, pode confiar na gente. E eu peguei e soltei. Gente, eu falo assim, que se fosse hoje em dia, eu tinha mentido, sabe? Eu não tinha falado, porque eu fui tão julgada com isso. Assim, ter gente da sua própria família falar que isso é mentira, que você se jogou no seu pai, que eu era criança, que eu inventei, que criança inventa isso. Então, tipo assim, é muita sacanagem. Então, mas eu não tenho que me defender não, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que realmente aconteceu. Então, se fosse antigamente, eu falava que isso não aconteceu, sabe? Mas aí eu acabei falando, eles me levaram, depois de, acho que foi outro dia, ou foi no outro dia, ou foi depois, eles me levaram para fazer um exame para ver se realmente tinham mexido comigo. Aí eu fui embora, fui morar com uma mulher que me adotou em Anápolis, e eu fiquei sabendo que, e depois de muito tempo eu fiquei sabendo que fizeram esse exame e deu negativo, que não sei o quê, que eu não tinha sido abusada em nada. Essa mulher que me adotou perguntou se eu era virgem ainda. Eu falei que não, que meu pai tinha abusado de mim. Ela correu atrás também pra ver se acontecia alguma coisa.
E aí, gente, foi isso. Eu fui adotada, eu fui pra Anápolis, eu sofri também, mas a mulher que cuidou de mim me ensinou muita coisa. Mas eu sofri muito com ela também, não vou mentir. Foi outro processo que Deus me ensinou a passar, mas agradeço muito a ela porque aprendi muita coisa também. Fui morar com ela, eu tava com de 10, já tava passando pra 11 anos, ou era com 11 anos que eu tava. Morei até os meus 15 anos. Meus 15 anos eu voltei pra Palmeirópolis, vim morar com a minha mãe de novo. Foi quando eu contei pra minha mãe o que realmente aconteceu, como é que foi. Eu contei tudo pra minha mãe até chorou. Eu não sei se a minha mãe lembra. E depois disso eu casei com um rapaz, eu fui pra Brasília, sofri demais também. Eu sofri aquele negócio de paixão, sabe? Aquele negócio que a gente ama e a gente cega. Então, sofri isso também. Eu quero trazer no canal sobre isso também. Quero contar como eu lidei com algumas coisas, como a gente pode lidar, como algumas coisas acontecem com a gente, que se a gente souber lidar, a gente não sofre tanto assim. Então, eu passei tudo isso e eu voltei para Palmeirópolis de novo, quando eu já estava de maior. E depois que eu separei desse primeiro rapaz que eu arrumei, eu fui morar com a minha mãe, eu sofri um pouquinho também. Depois que eu fui morar com a minha mãe, eu arrumei um outro rapaz e eu comecei a falar com meu pai, gente. Eu vim pra Palmeirópolis, eu vim pra casa do meu pai. O que eu pensei? Eu pensei assim, passou, eu perdoo, tá tudo bem. Eu queria mostrar o meu filho, eu queria que meu pai conhecesse meu filho. Eu não queria que meus filhos, na verdade eu nunca queria que meus filhos ficassem sabendo de uma coisa dessa. Se depender de mim, eu não vou comentar. Mas eu queria que meus filhos conhecessem o avô, que entendesse que eles têm um avô. Eu queria dar essa oportunidade pra ele. E fui pra casa dele. Logo depois eu arrumei uma casa, mas esse rapaz a gente foi morar. A gente morou junto, não deu certo. A gente resolveu separar. A gente separou. E teve muita gente que falou pra mim que eu fui morar com meu pai de novo, porque o meu tio deu a casa onde ele tá hoje pra ele morar e disse que ia dar pra ele. E teve gente, mosquito, vai feio. E teve gente que falou que eu fui pra lá porque eu quero as coisas do meu pai. Gente, se depender de mim, eu nunca vou querer, principalmente casa. Isso é uma coisa que eu posso conseguir e até melhor. Eu tenho força de vontade e Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Foi igual eu falei, eu não quero nada dele. Eu só queria, assim, um amor de pai que eu nunca tive. Eu queria que ele sentisse pelos meus filhos. Ele não conhece a neta dele. E eu não sei se vai conhecer. Então, teve gente que falou comigo. Teve uma tia minha que falou comigo, que me chamou, me deu um sermão. Disse que eu falei que eu queria tudo do meu pai. Que eu vim só pra tomar as coisas dele e tal. Ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas seu pai pagou uma coisa que ele não devia ter pagado. E que eu era criança, que criança inventa essas coisas, sabe? Então, tipo assim, eu fiquei muito oprimida ali, sabe? Fiquei muito, muito oprimida mesmo. E eu acho que foi até bom eu ter saído de Palmeirópolis. E o que aconteceu? Aconteceu tudo isso. Eu arrumei um rapaz, casei, fiquei uns 7 meses com ele. Aí eu separei, a gente separou. E quando a gente separou, eu engravidei. E nessa que eu engravidei, eu conheci o meu marido, o meu noivo de hoje. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu não quero contar a minha história com ele, porque eu quero contar mais ele aqui pra vocês. Então eu conheci ele, gente. E nessa que eu conheci ele, eu tava muito machucada.
Eu humilhava muito ele, eu não vou mentir. Eu falava que eu não queria nada sério com ele. A Elane lembra. A Elane foi a que juntou nós. A Raíssa também, que é as minhas cunhadas. A gente se conheceu numa bagunça, porque a gente era do mundo. A gente bebia cachaça, a gente fazia muita coisa. Então eu conheci ele numas dessas, né? Eu tava ficando com um rapaz, mas aí era só ficante, gente. Não era nada sério. E eu acabei conhecendo ele, eu tava indo pra escola. E nessa época eu tava morando sozinha, tava indo pra escola, eu tava trabalhando. Então eu acabei conhecendo ele, a gente se conheceu. E eu falo assim, aquela época, aquele dia, eu não entendi o que Deus queria pra mim. Mas passou uns tempos, eu acho que eu fiquei com ele uns 2, 3 meses. E eu fui e larguei ele. Eu chamei ele pra morar comigo e eu não tava aguentando, porque eu falava que ele era muito grudento. E eu fui e larguei ele. E depois que eu larguei ele, eu senti uma falta tão grande, porque ele me estendeu a mão quando eu mais precisei, sabe? Eu falo que quando eu for contar essa história, eu vou chorar. Porque eu passei coisas que ele viu, que mesmo eu humilhando, brigando e falando as coisas pra ele, ele não desistiu de mim. E eu agradeço muito isso pra ele. Eu agradeço, eu falo pra ele. E já falei pra um monte de gente. Eu me encontrei numa situação onde eu pensava assim, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Eu fui morar com as outras pessoas. E nessa que eu fui morar com essas pessoas, tinha briga, tinha cachaça. E eu nunca gostei disso. Então eu fiquei jogada numa casa e de outra. Então, um belo dia, papai do céu falou assim, minha filha, aluga uma casa. E eu tava só com a pensão do meu filho, porque eu não tava trabalhando. Meu filho recebe R$300. E eu tava recebendo Bolsa Família, nessa época eu acho que era R$600. E eu aluguei essa casa. Eu aluguei uma casa pequenininha assim, mas eu tava tão feliz. Eu fiz a minha mudança, eu tava grávida. Eu não podia pegar peso, eu não podia fazer esforço. Eu fiz a minha mudança porque eu não queria ficar num ambiente onde tinha drogas, onde tinha cachaça, onde tinha briga. Eu não queria criar meus filhos e não quero criar meus filhos assim. E eu fui morar sozinha. Nessa que eu fui morar sozinha, eu falei pra Deus, Deus, será que eu vou dar conta? E a minha cunhada morava de frente comigo. E eu resolvi voltar para a igreja. Ela estava indo, eu resolvi voltar para a igreja. Oi, meu amor, Deus abençoe. Você tá bem? Tô. Eu resolvi, gente, voltar para a igreja. E eu voltei para a igreja. E nessa que eu voltei para a igreja, eu vou contar para vocês primeiro. Eu tava vivendo assim, eu não tinha gás, eu não tinha mistura dentro de casa. Às vezes eu achava tão bom mandar o Miguel pra casa do pai dele, porque ele ia pra lá e despreocupava eu, porque eu sabia que ele tava bem lá. E ele ficava com o pai dele, às vezes, sexta, sábado e domingo. E aí eu achava bom mandar ele. E eu não tinha mistura em casa. Então, o meu noivo, ele mandava dinheiro pra mim. Ele arrumou o dinheiro do gás pra mim. E eu fui vendo isso, eu parava e pensava, poxa, eu tratei ele mal. Assim, eu tratava ele mal porque eu falava assim que eu não queria nada com ele. Às vezes ele mandava mensagem, eu falava que ele era muito enjoado, que ele mandava mensagem demais, sabe? Mas ele preocupava comigo, ele realmente gostava de mim. E eu creio, gente, que quando a pessoa gosta, ela luta por você, ela não desiste de você. E ele mandou o dinheiro do gás pra mim. Ele mandou dinheiro pra me comprar uma misturinha. E aí eu fui vendo isso, a minha cunhada me chamou pra ir pra igreja, a gente foi pra igreja junto. E eu senti uma vontade tão grande assim, de falar pra ele, namora comigo? E ele lembra que esse dia eu mandei mensagem pra ele, eu perguntei à minha cunhada, você acha que eu mando? E ela, uai, manda, ele gosta demais de você. A gente conversava sobre isso. E eu mandei, eu falei, você quer namorar comigo? Gente, foi a maior felicidade dele. Eu acho que ele queria ouvir isso há muito tempo. E o que é que a gente resolveu? A gente resolveu que eu ia morar com ele. E ele falou, vem pra cá. Eu falei, gente, eu não vou morar aqui em Minasul. Eu tava em Palmeirópolis. Ele falou, vem pra cá. A minha cunhada tava querendo vir pra cá também. E
Ele falou, eu pago pra você vir. Ele pagou o caminhão foi buscar meus trem, foi buscar eu, ele trouxe eu pra cá. Gente, ele tinha só 16, ele fez 17 esse ano, em maio. E ele tinha só 16 anos, pra vocês verem que ele tem uma maturidade muito grande, que idade não julga nada. Ele trouxe eu pra cá, trouxe eu mais meu filho, trouxe eu grávida. Ele fez assim uma coisa por mim que ninguém nunca fez, gente da minha própria família nunca fez. E eu pensava assim, poxa, ele é tão novo. Será que ele vai conseguir cuidar de mim, cuidar dos meus filhos? Não vai, gente. Eu pensava assim, mas, gente, ele calou a minha boca. Hoje eu vivo a melhor coisa que Deus queria pra mim. Eu tenho um marido bom, que me respeita, que me ama, que me ajudou. Às vezes a gente discute, sabe? Tem discussão, casal é assim. Não é um mar de rosa, você vai passar processos, dificuldades, mas vamos ensinar um pro outro como é que é. Eu aprendi com ele que o amor, ele existe sim. E ele existe porque uma pessoa não pode desistir da outra. E eu sou muito grata a ele. Depois disso a gente passou tanta coisa, eu sofri tanto na minha gravidez, eu quero falar pra vocês sobre isso também. Então, ele trouxe eu pra cá, não foi assim 100% mar de rosa, a gente passou por dificuldade. Mas, gente, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um marido bom, tenho os meus filhos, eu não vou mentir, eu como bem. Antigamente eu tinha falta das coisas, agora não. Tudo que eu chegar e eu pedir pra ele, se ele puder fazer, ele faz. Ele não briga comigo, não enche meu saco. Ele não é aquele marido psicopata. E eu agradeço a Deus porque eu falo, gente, na vida da gente tudo é um propósito. E Deus tem coisas lindas na vida da gente. Deus faz coisas que a gente pensa, chega a perguntar, será que eu mereço tanto? E é isso. Gente, isso é só um pouco de mim que eu contei pra vocês. Tem muitas coisas que eu já passei, que assim, eu falo, nossa, eu fui criada num ambiente onde tinha drogas, onde tinha cachaça, onde tinha brigas. E hoje eu consegui tirar isso de mim. Eu falo porque eu quero o bem dos meus filhos. Eu não quero que meus filhos cresçam num ambiente assim. Eu não quero que meus filhos passem por isso, a mesma coisa que eu passei. E é isso. Esse foi um pouquinho de mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo de hoje. Isso é só um pouco da minha história. E quem assistiu até o fim, deixa um coraçãozinho. E eu espero que esse vídeo não seja polêmico, né? Porque eu me abri aqui. É até bom eu ter falado, porque é uma coisa que tá presa dentro da gente. Que a gente desabafa e alivia um pouco mais. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva pra me ajudar. Que um dos meus sonhos é, assim, eu não quero ser famosa. Eu queria, assim, ser reconhecida. Eu falo que antigamente eu queria criar um canal pra me dar conselho, pra me conversar, pra me ajudar as pessoas. E realmente eu quero isso. Então, eu iria ficar muito feliz daqui uns tempos. Eu sair na rua, a pessoa, nossa, você é a Camila lá do canal? Nossa, seu vídeo me ajudou muito. Nossa, você fala tão bem assim, que as coisas que você falou tá me ajudando, sabe? Eu queria, assim, ser motivação pra uma pessoa, sabe? Ajudar uma pessoa com as coisas que eu passei, que eu consegui lidar, eu queria ajudar outras pessoas. E eu espero que dê certo. E é isso, é pra isso que eu criei meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo aqui do canal eu vou contar a minha história com meu marido. Ele aceitou, dizendo que ele vai cortar o cabelo primeiro. Então eu vou levar o mozão pra cortar o cabelo logo. E vai dar tudo certo, vocês vão gostar muito. Se eu chorar, vocês não ligam, porque eu sou meio chorona mesmo, eu sou muito sentimental. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. E esse é o meu galego, meu moreno, meu menino mais lindo. Passou coisas comigo também, que só Deus. E eu amo meus filhos tanto. E foi um presente lindo que Deus me deu. A minha família é uma coisa linda que Deus me deu. A melhor coisa que Deus poderia ter me dado. E é isso. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Joga um beijo, filho. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijão.
Beijo. Fala assim, deixa o like. Hã? Fala, deixa o like. Deixa o like. E se inscreva no canal da mamãe. Quero canal da mamãe. Então tá. E